Assumam os seus lugares. Apertem os cintos. Vamos lá? Olha, eu não vou abrir essa tarde com uma dinâmica de retorno, porque nós tivemos a dinâmica de saída com a apoteose da Patrícia cantando, que foi maravilhoso, né? Então, nós estamos energizados ainda com essa energia que a Patrícia trouxe para nós. E eu vou chamar aqui, convidar a Ana Muvuca, da Secretaria de Povos Originários e Comunidades Tradicionais, CEPOT, que vai tomar aqui o poder do microfone e da fala para nos conduzir nessa parte da tarde. Tudo contigo, minha querida. Obrigada, Mônica. Boa tarde, pessoal. Robson, Boa tarde, pessoal. Que lindo. Gostaria, primeiramente, de pedir permissão e agradecer e pedir autorização ao meu mundo espiritual para que eu compreenda e seja compreendida nesse momento de apresentar para vocês o letramento racial ou cultural ou cosmológico. E aí, diante disso, agradecer a oportunidade de estar diante de tantas autoridades dos povos originários, dos agricultores familiares e do meu público, que é os quilombolas, da qual eu faço parte e sou quilombola, né? Gostaria, dentro das formalidades, ressaltar e agradecer esse momento de estar viva e participar de uma construção tão necessária em nível de mundo, porque é necessário que as pessoas conheçam a gente. Muitas das vezes eles colocam na gente que a gente tem que conhecer os outros de fora, mas nunca que os de fora conheça a gente. Então, essa possibilidade, como o grupo dos quilombolas falou e a Cida falou, e a Selenita também falou sobre, né? A questão da troca, e aí eu digo nem de saberes, é troca de mundos. De mundos. Talvez não seja troca a palavra, seja simbioses de mundo. E aí, simbiose é aquele enrolado, assim, aquela dança enrolada para chegar em algum lugar. E aí, parabenizar esse momento, na pessoa da nossa superintendente Marli Santos. Ontem ela apresentou a filha dela, disse que era neta do Red, né? Ela falou que quando começou, ela estava grávida, né, da Sofia. E a equipe da Marli, a Isabel, a equipe e a Ravena e todos os outros. Dizer que é um processo estar no estado de Estado. Vocês compreendem? Estar no estado de Estado, sendo quem eu sou, é desafio, é desafiador, mas é necessário, no sentido de construir com nós, não só para nós, mas, ao mesmo tempo, não ser operacional do que constrói para nós. Espero que vocês tenham me entendido. Mas vamos lá para o assunto. Agora vamos para o assunto real. Letramento étnico-cultural. Poderia ser letramento étnico-racial. Entendendo cultura como não uma dança, uma ginga, uma expressão. Entendendo cultura
como um modo de vida, como um modelo de existência. E aí, como eu estou falando para quem vai formar, é importante a gente estar atento a esse modelo de existência. Começando, eu pergunto, o que é um quilombo? Alguém aí pode me responder o que é um quilombo? Fala aí. Eu preciso de microfone para ficar olhando para as pessoas. E dizer que eu estou morrendo de nervoso. Engana bem? É que você está sentindo o frio que está na minha pele aqui. Gata, relaxa. Isso tudo é energia positiva, viu? Obrigada, Cícera. Quilombos, para mim, no meu pequeno conhecimento, é um território que representa um povo com sua cultura, sabedoria e todos os saberes e convivência com a natureza. Acertou ou não, pessoal? Sim ou não? Tá, eu estou falando com formadores. Então, esses formadores vão estar cientes lá nas oficinas que quilombo é isso. É isso mesmo? Sim? Tem detalhes. A Isabel falou que tem detalhes. Vamos lá. É uma comunidade, né, formada por pessoas vivendo uma cultura, um modo de vida e também celebrando a sua resistência, né, a ancestralidade, tudo isso. Perfeito. Qual outro detalhe que alguém quer falar? Seruim falou? Olha, um originário querendo falar o que é um quilombo. Vamos ouvir o que é um quilombo na percepção de um originário. Então, veja bem, é como se fossem os indígenas nas suas aldeias, né? A sua organização cultural, sociocultural. Assim também, os quilombolas, também é o grupo onde as comunidades estão reunidas, chama-se quilombos. Obrigada. E aí, fechando a inscrição lá no nosso José, para a gente seguir. Mas fique atento que vai ter uma pergunta assim do nada. Ana, eu fiquei tão tentado a responder isso que eu até vou vencer minha timidez também e vou falar. Gente, quilombo para mim também é um espaço de reconstrução de identidade, porque existe o lugar não quilombo, né? Foi de onde a gente teve que correr para poder se reconstruir, para poder ser de novo. Né? A gente teve que sair de um lugar que a gente não era para construir um lugar que a gente passa a ser de novo. Então, é reconstrução. Quilombo é reconstrução. E aí, vamos fechar no sentido do o que é quilombo. Quilombo. Quem já ouviu falar que quilombo é descendente de escravo? Levanta a mão. Quilombo descendente de escravos. Agora eu pergunto, quilombo é descendente de escravos? Sim ou não? Sim? Não. Quem disse que quilombo é descendente de escravo, levanta a mão. Hã? Quilombo é descendente de escravos? Quem diz que não, levanta a mão. Pessoal, vamos lá. Quem diz não é descendente de escravo? Acertou quem diz que quilombo não é descendente de escravos. E está nas narrativas de até grandes escritores teóricos que nós somos descendentes de escravos. Por que nós não somos descendentes de escravos? Nós somos descendentes de africanos que foram covardemente trazidos para o território dos originários. E aqui a gente construiu de inúmeras formas a nossa forma de continuar existindo no coletivo. De inúmeras formas. Não só no sentido, foi fugido, aconteceu a escravidão, de inúmeras formas. Os quilombos não se formaram só de um jeito só.
Não existe quilombo só com uma forma só de história. Então, aprendemos hoje, quando vocês forem viver na sociedade e na formação, que quilombo não é descendente de escravos. Há uma covardia que fizeram conosco, não pode ser um demarcador. Essa marca não pode continuar existindo na nossa história. Nenhum descendente daqueles que nos escravizaram se autoescreve. Eu sou descendente de escravagista, de escravizador. Por que nós temos que tornar esse ato covarde como uma descendência? Olha só. Então, quilombo é tudo que vocês falaram. Lugar de refúgio, de resistência, de um povo que teve essa trajetória relacionada à escravidão, teve. Mas a gente está lutando e relutando para nos autolibertar, no sentido de que a liberdade é uma construção cosmológica dos nós. O que é ser quilombola? O que é ser quilombola, então? É quem descende desse espaço, desse território, desse reduto. Aqui, eu não vou falar muito de forma descritiva, porque tem algumas questões nos quilombos que não é para ser revelada. Os quilombos são espaços também de segredos. Porque se não fosse o segredo, nós estaríamos vivos, pessoal. Estaríamos vivos. Se não fossem as defesas, não estaríamos vivos. Temos relatos de comunidades aqui no Tocantins que o quilombo participou, né, de uma guerra no Brasil. E essa guerra eles foram vencedores. E daqui do quilombo, eles sabiam o que estava acontecendo lá no local da guerra. Sem celular, sem WhatsApp, sem internet. Precisamos entender que esse povo tem sua tecnologia ancestral. E aí, se dizem que é mentira, faço o teste. Eu não me responsabilizo. Mas faça, vivencie isso. E uma outra questão ser quilombola é esse. Pessoas que descendem desse grupo, desse território. E aqui, como vocês apresentaram, aqui estão representados esses quilombos. Essas pessoas que estão nesse território. Quem sai do quilombo deixa de ser quilombola? Não, não deixa, porque é uma etnicidade. A nossa etnicidade, a gente pode estar aonde estivermos. Se o quilombo existe, a gente existe porque a gente procede dessa trajetória. E o mais interessante, que aí o nosso grande mestre Nego Bispo, que eu recomendo vocês façam a leitura dele, dos materiais que ele produziu, que ele falou assim para nós: o primeiro navio negreiro que desembarcou aqui no Brasil, ali estava constituindo o primeiro quilombo. Porque o povo do quilombo não resistiu viver na condição de escravizados. E assim construíram seus redutos. E nós só passamos a ser sujeitos de direito em 1988. Depois disso, eram selvagens. O Conselho Ultramarino, né, a regulação, a primeira definição de quilombo, dizia que quilombo era negros fugidos, cinco preto, encontrado debaixo de uma árvore qualquer, era considerado um sujeito, considerado um quilombo, mesmo se não tivesse pilão. Por quê? Para acontecer as chibatadas. Hoje, depois da Constituição dos Direitos, da Constituição de 88, a gente precisa ter tudo, olha. Precisa ter história, trajetória, uma dança, uma reza, uma coisa, para provar que a nossa trajetória é real. Mas, para
no primeiro conceito ultramarino era, se tivesse 5 ou mais, juntos, aglomerados, mesmo se não tivesse pilão ou ranchos levantados, poderia configurar um quilombo. A nossa ser quilombola procede da trajetória ancestral relacionada com o continente africano. E não só com a escravidão. Para continuar, vocês estão me compreendendo, né? Podemos definir uma pessoa quilombola pela cor da pele? Não, né? Vocês viram hoje aqui, né, a diversidade da marca, né, dos nossos corpos, né? Existem quilombolas branquíssimos dos olhos dessas cores que geralmente o pessoal os negros não têm. Por quê? A gente é um povo de acolhimento. Só que em Palmares tinha outras pessoas que não eram quilombola. No entanto, essas pessoas eram sujeito participativo daquela cultura, daquele momento, eles não se tornaram quilombola. Porque não se torna quilombola, se nasce quilombola. Então, a definição da cor da pele não nos define. Não nos define. Uma outra questão, geralmente as pessoas chegam assim, nossa, você é tão branco, nem parece ser quilombola. Esse quilombola não é de verdade, é crente, né? Vocês já ouviram isso? Ou seja, o intuito do letramento é fazer com que nós entendamos que a demarcatória, os marcos de tipologias de cor de pele, representação não é o que define e caracteriza os quilombolas. E aí eu preciso que vocês, como formadores, pesquisem o decreto 4887 de 2003, né, na qual diz o que configura um quilombo na ótica do novo entendimento institucional e constitucional sobre quilombo. Lá diz como que se define. E para os tradicionais, que é a minha apresentação é especificamente para os quilombolas, vocês precisam também... Foi a primeira vez que os tradicionais entraram no regulamento da constitucionalidade do Brasil, foi em 2007, pelo decreto 6040. O artigo 3º, ponto 1 e 2. Vocês podem ver lá que tem uma definição geral para os quilombolas, para todos os grupos tradicionais, e tem uma definição específica só para os quilombolas e os indígenas, porque nós entramos na Constituição lá em 88. Seguindo, qual é a origem dos quilombos? Já falei, que é a África, né? Todos os quilombos são iguais? Não. A Selenita falou sobre isso. Não são iguais. E estigmar a gente como igual é uma perversidade colonialista. De entender, para eles basta, qualquer coisa serve para tudo. Uma roupa, parecia nós num tempo que nós não tínhamos roupa, a mãe comprava um tecidão assim para todo mundo. E aí todo mundo ficava na mesma cor, assim, tipo. Então, as nossas cores são diversas. Dentro do próprio quilombo tem várias formas de quilombo. Ou seja, e para nós o sacrifício é ruim porque parece que a gente é o que a gente não é, e aí a tratativa é menos definida. Muitas das vezes, quando vocês vão... Por isso, mais uma vez, falando do negubismo, no sentido da guerra das denominações. Uma palavra muda de sentido totalmente. E quando ela muda de sentido para nós, muda também a nossa concepção de entendimento. Em uma palavra, né? Imagina para os nossos originários, que nos acolheu na terra deles e que não perderam a sua língua, o seu idioma. Ter o idioma, a linguagem, é uma estratégia de continuar existindo. Seguimos. Qual o quilombo que você conhece? Aí uma pergunta. Você já foi em um quilombo? Quem já foi em um quilombo aqui? Levanta a mão.
Olha só, quem vai fazer a formação que nunca foi no quilombo? Olha só, esse precisa aprender mais. Mas uma outra questão do aprendizado, que muitas das vezes as pessoas de fora não entendem, chega nos quilombos e perguntam, olha só, vem cá, me conte aí sobre a macumba, como é que é? Vocês fazem? Me conte aí sobre isso, né? Ter esse cuidado. Nós, os quilombos, temos uma lógica de existir no sentido de acanheza. A palavra acanheza. Acanheza não é, literalmente, timidez. Acanheza é um jeito estratégico e cuidadoso de se pisar no chão, de se chegar nos espaços. Muitas das vezes, você olha um negócio assim, isso aqui não é nada, é só um adobe. Passa por cima. E aquele território tem significados. Muitos significados. E aí você vai violentando esses significados, no sentido de compreender aquele povo como apenas miseráveis, preguiçosos, pobres, fracos, ou porque, de diversas formas. Isso se constitui o racismo institucionalizado, racismo estrutural, vários tipos de racismo, né? A percepção racista sobre o outro, né? E aí a gente pensa, quando fala, não, eu não sou racista, né? Não, eu estou na estrutura racista, então eu reverbero essa energia racista. Então, uma questão sobre, em Angola, né, a palavra quilombo significa povoação ou fortaleza, onde os guerreiros se preparavam para o combate. Em diversos países da América, os quilombos são chamados palenques, cumbes, marrons e outros. Uma questão que, para nós ficarmos assim bem atentos às percepções e às cosmologias dos quilombos, é desafios para superar algumas questões. Uma delas é a superação de descendência de escravo, como nós falamos. Precisamos abolir esse conceito, somos escravos, vocês são descendentes de escravos. A superação de remanescência de quilombo. Mas isso está lá na Constituição, né? Cadê a Jade? A Jade não, a Laura. Está lá na Constituição que é remanescentes de quilombo. Remanescente significa o quê? Resto, na palavra que nós entendemos. Restante, restolho. Nós somos resto de algo que está acontecendo na prática, né? É uma narrativa, mas a gente vai aproveitar que está lá e que bom que está. A questão é a ressignificação da história da princesa Isabel. Foi importante, necessário, mas, no entanto, não nos garantiu uma liberdade plena. E é isso não só para os quilombolas, mas para todos os componentes de matriz afro-brasileira, né? E esse processo da ressignificação da história de Isabel é dizer que a Isabel não existiu? Não. É a ressignificação de entender que os quilombos constroem ainda as nossas liberdades. Por isso estamos aqui. Por isso eu estou no Estado. Por isso vocês estão aqui discutindo, né? É a construção de uma liberdade, da soberania existencial desse grupo. A caneta, a assinatura foi importante, porque foi um processo institucional naquele processo. Porque o processo colonial, a colonização, ele não é um fato. Por isso que, para a nossa concepção contra-colonial, ela não é... Se ela não é um fato, ela não terminou. Ela é um processo. Então, ela está em contínua ação, né? Uma outra questão é a formação histórica única dos fugitivos. Quilombo é descendente de escravos fugidos. Os escravos fugiram. E aí, mais uma vez, o Estado de Tocantins tem, hoje, 54 comunidades quilombolas, organizadas em 45 CNPJs, 45 territórios. No entanto, cada um tem uma formação. A comunidade que é formada lá na região sudeste, que é a região
Janderson, Janilson, e a região lá do bico, né, do papagaio, a formação é totalmente diferente. É muito diferente como se formaram e constituíram aquele quilombo. Oi? Aí, uma outra questão. Zumbi e Palmares, como uma única história de quilombo no Brasil, né? Pensou em quilombo, pensa em Zumbi. Pensou em Palmares. Pensa em Palmares, pensou aonde? No passado. Nós não somos do passado. Quilombo é real e ainda está vivo. Estamos vivos. Os quilombos estão vivos. Então, o passado existiu e esse passado se reverbera até agora, até neste momento. E quem resiste e perde é quem entra para a história. Se o quilombo dos Palmares não tivesse perdido, resistiu por um século, mas perdeu, ele teria entrado para a história, será? Hã? Vocês acham que entravam? Ou seja, ele entra para a história pelo mártir, pela história da perca. Por que os calungas não entraram para a história? Os calungas existiam nessa época também. Por que todos os quilombos que existiram nessa época não entraram para a história de forma tão forte? Porque eles não perderam. Eles continuaram vivos existindo. O Nego Bispo gostaria de falar no sentido de dizer assim, nós não estamos perdendo. Porque se nós estivéssemos perdendo, já tínhamos exterminados. Porque eles têm tudo. Tem arma boa, tecnologia, dinheiro, tem tudo. Então, se eles têm tudo e nós ainda existimos, os originários ainda existem com as suas línguas e ainda nos acolheu. Né? Ainda nos acolheu. Uma coisa bonita que a gente pode tratar é no sentido de que o encontro nosso foi a partir do encontro cosmológico, pela linguagem da cosmologia, no sentido de que não existe nenhuma história que os indígenas guerrearam com algum quilombo. Os indígenas guerrearam, aconteceu uma grande guerra e destruiu aquele quilombo. Se tivesse essa história, tinha entrado no marco. Porque quando é história de perca, entra mesmo, não tem como. Isso é aspecto do colonialismo. Uma outra questão é, quilombo, além de ter cultura, é a própria cultura. E não é só a cultura no sentido, se ele dança sussa, ele tem cultura, se ele não dança, ele não tem. Não é isso, é ampliar o conceito de cultura para a existência daquele indivíduo que faz a cultura acontecer, que é fonte, como diz o artigo, né, 215 da Constituição. O artigo 215 da Constituição define muito bem como é a nossa participação dentro do processo cultural. Uma outra questão é, seja o quilombo com nada na mão, com o patuá ou com a Bíblia, nós somos quilombo. Nós somos personagens da história ancestral de resistência e de existência. Porque o ato de resistir é aquele ato que só manter-se fixo em defesa. E existir, apesar de todas as dores, a gente ainda consegue sorrir, cantar, se alegrar. Existe um conceito dos nossos mais velhos que diz assim, que não há melhor do que quem fala da sua cultura, da sua vida, as músicas falam. Uma questão, tem uma música que diz assim, que pássaro é aquele que passou por acolá, foi o pássaro arubu, cacará mandou chamar. Isso é uma lição, pessoal. Quem conseguiria entender? Oi? É o pássaro arubu, cacará mandou chamar. Urubu fungou, urubu tornou fungar. Vocês entenderam? A gente entendeu. Que pássaro é aquele
que passou por acolá, é o pássaro urubu. O cacará mandou chamar o urubu. Aí o que o urubu respondeu? Urubu fungou, urubu tornou fungar. Por quê? Não, pessoal, não. Eu disse que eu não vou entregar todos os segredos, né? Para da Cícera. Ela vai interpretando. Mas esse dessa música, que parece que nem tem sentido, existe. O que eu deu para entender é que o carcará mandou chamar o urubu. Urubu, muito veaco, o que ele quer comigo? E o que o cacaré quer com o urubu, pessoal? Hã? Desconfiou. Quem é o urubu desconfiado? Dá um fungado. Então, são coisas simples, mas está trazendo uma história. E a gente... Tá. E a gente precisa compreender que na linguagem, com tudo trazido de forma covarde da África, de forma aqui não conseguimos colocar os nossos idiomas em prática publicamente. Mesmo assim, a gente consegue transpor e continuar existindo pelos nossos cantos, pelas nossas danças. Por isso, quando vocês forem nos quilombos e nas aldeias, o Célio vai falar, eu não vou entrar. E aí eu estou falando e não vou entrar no sentido que os agricultores também familiares também têm a mesma sintonia, né? Tanto é que os quilombolas acolheram eles, eu achei legal isso, né? Esse acolhimento. Cuidado ao entrar nos quilombos. Lá é terra de resistência, terra sagrada, terra das espiritualidades, que foram aquele povo que resistiram todos os massacres possíveis para continuar existindo em grupo, em agrupamento, entendendo o jogo de dentro e o jogo de fora, né? E aí seguimos, antes de seguir, vou terminando aqui. Não existe apenas uma única história de formação dos quilombos no Brasil. Existe a organização ancestral própria, ou seja, cada quilombo tem a sua organização ancestral própria, né? Isso é muito, muito, muito real, assim, como a gente pode fazer para entender os quilombos. E aí eu falava muito sobre isso, que muitas das vezes as pessoas nos utilizam como um produto de uma história a partir do que o outro acha sobre nós. Isso, entender a organização, seja ela espiritual, seja ela de resistência, seja ela produtiva, cada modelo, para cada ação tem um formato de modelo. Um modelo organizativo ancestral. Tem o atual? Tem. Mas o ancestral ainda está vivo, né? E outra questão é as características específicas. Eu não vou entrar aqui no detalhe de dizer, o quilombo tal tem essa e essa característica. Não é meu papel. O quilombo que diz, se ele quiser, que as características deles seja evidenciada ou não. Mas eu estou falando aqui para os grupos que não são quilombola, que estão participando desse processo. Respeitem as características de cada território que vocês adentrarão. As características no sentido de não ser, como é que eles falam? Intrometido. Intrometido, vocês conseguem entender? Intrometidos.
Não ser intrometido. Intrometido, para nós, é invasivo. Né? Enxerido, é. Então, por isso que na formação, vocês precisam traduzir a língua do que vocês entenderam sobre salvaguarda na linguagem do povo. Olha o desafio. É 2 mundos diferentes e com interesses se encontrando na simbiose. Aí, depois que eu vim para cá, eu aprendi algumas palavras, né? Que a gente tem que não esquecer as nossas, mas aprender algumas daqui, né, Marli? Para conseguir compreender. No trançamento, esse é mais fácil, um trançamento, para que esse trançamento não seja para nos amarrar, mas para nos fortalecer na trajetória que a gente vem caminhando, na construção de um modo de vida capaz de segurar o mundo e, como diz o nosso grande, segurar o mundo e não deixar cair. Ou ajudar a derrubar junto. Que tem 2 decisões também. Não dá para nós só tentar segurar o mundo. Ah, tá, então quer derrubar o mundo? Vamos ajudar também a derrubar. Né? Então, vamos pensar essas situações e vamos caminhando. E aí, superar esses estigmas, né? De quilombos feiticeiro, quilombo preguiçoso, quilombo povo pobre que não tem conhecimento, analfabetos. Todos os quilombos têm seus mestres que sabem ler as estrelas. Se falarem para mim que meu pai, que sabe ler as estrelas, é analfabeto, olha, é uma violência. Então, ressignificar os termos que pejorativamente nos coloca para nós entender como nós fracos. Nós entender como nós fracos. Oh, meu corpo é feio. Porque nós já fomos denominados de diversas formas, né? Sinônimo de problema. Ei, ali é só conflito e briga e problema. Não une. Não sabe nem o que é coletivo. Aí, quem está aqui propondo o coletivo não sabe nem o que significa coletivo para nós. E aí, pessoal, esse é o nosso grande desafio. É possível? É. Né? Seguimos. Aí, o benefício do letramento. Primeiro, é para a vida de todos nós. Para a gente não violentarmos o outro diferente. Para a vida, é para a existência. Que não tem uma coisa mais ruim de você violentar o outro no seu sagrado, no seu ser. Né? E quem sente essa violência, às vezes cansa de reagir, porque é adoecedor, né? Ao mesmo tempo, nos deixa também com a expectativa de uma mudança, né? E aí o benefício de um letramento étnico-cultural ou racial, a aquisição de conhecimento fundamentado em uma perspectiva contracolonial de quilombo e entendimento dos territórios étnicos. Vocês entenderam o que significa etnicidade? É aquilo que não sai da gente. A gente pode ir para qualquer lugar. O meu filho pode ir para qualquer lugar. Meu neto, a minha etnicidade vai estar me acompanhando pelo que eu sou. Né? Então, na perspectiva contracolonial, é a perspectiva que o negro para o mundo aqui de fora, como que a gente pensa. Né? E aí, são 3 coisas primordiais dentro dessas perspectivas. Primeiro, qualquer processo que for fazer em comunidades, que é o que eles falam hoje na academia, Tim, de decolonialidade, contracolonialidade. Qual é a perspectiva que esse projeto se dá? Qual é a concepção? O que concepciona? Né? Uma outra questão é sobre a metodologia. Precisa também ser atualizada. O conceito de quilombo, lá de 1840, do Conselho Ultramarino, lá de Portugal, não vale mais para essa realidade. Superarmos essas construções. E é isso que eu estou falando de concepção de existência, concepção de construção de sociedade. Uma outra questão é respeitar os direitos de ter as trajetórias evidenciadas a partir de marcadores e construções próprias, para além da covarde violência da escravidão imposta. Né? Outra questão é potencializar
a autoestima e o bem-estar dos quilombos, a partir da valorização do significado que une como povo. Quilombo é um povo. Quilombo é um povo que teve a sua trajetória marcada por um processo colonialista, colonizador, que nos desapropriou do nosso primeiro território e que aqui no Brasil ainda não nos deram essa soberania. Ou seja, em parênteses, a gente foi desapropriado do planeta Terra, se no sentido grupal. Ou seja, o planeta Terra, olha, vocês não pode voltar para a África, aqui no teu território. Como que vocês fazem? Como grupo, é como se fosse assim, tirem, e aí seguimos a potencializar a autoestima, pessoal, e bem-estar dos quilombos, a partir da valorização e a contribuição para a construção de políticas públicas resolutivas para a garantia da dignidade humana, né? Então, é esse processo que estamos fazendo. Garantia da dignidade humana. Para quem foi tratado como sujeito selvagem, sem humanidade, como objeto de construção de uma sociedade que as nossas mãos de obra que servia, a dignidade humana para nós é fundamental. Uma outra questão é onde estão os quilombos. Aí ficou muito pequeno, não vou passar, mas eu vou te dar a fonte. Pela primeira vez, em 2024, o Estado do Tocantins, a partir do CEPLAN, e a CEPLAN, com auxílios da CEPOT, construiu, né, o mapa oficial dos quilombos no Tocantins. E esse mapa, né, eu estou falando no sentido porque a organização Acoecto, que parabenizo o Lorivaldo e a Cida que está aqui, vem construindo vários instrumentos, né, mas nunca o Estado do Tocantins tinha feito essa organização, no sentido de colocar no mapa quem são os quilombos, onde que estão. Por exemplo, vocês sabiam que a pontinha lá do bico é um quilombo, né? É um quilombo chamado, não só no fim no bico, lá no encontro dos rios, mas é um quilombo chamado Carrapixé, né? Ou seja, esse quilombo, e a maioria dos quilombos estão aqui na região, por mais que a gente tenta, não consegue, né? Na região sudeste. Então, esse mapa está publicado no site da CEPLAN, do Estado do Tocantins. Se vocês quiserem conhecer, entender aonde tem os quilombos, a maioria dos quilombos estão na região sudeste, como é a questão da característica da história, né, da relação escravocrata no Tocantins, né? Então, está na região sudeste. Uma questão bem interessante que a gente traz assim, existe apenas um município que sobrepõe o povo originário e os quilombos, que é o município de Santa Fé da Araguaia, quilombo Cocalinho, que sobrepõe, que está no mesmo, com o povo Carajá Xambioá. Boa, garotos. Eu estou falando para quem sabe, né? E aí, o que acontece? Isso significa que nós respeitávamos os limites deles e eles os nossos. Entendeu? Ou seja, cada qual fique num lugar para não haver sobreposição e respeito. Então, a nossa construção de respeito está lá na ancestralidade, não está aqui. Aqui a gente só vai seguir o ritmo de uma forma mais agradável possível. Finalizando, dizendo que eu espero que eu tenha sido compreendida e tenha compreendido, e parabéns. Espero que esse momento tenha sido estimulador e tenha esclarecido ou escurecido, empretecido, enquilobolecido a mente e a formação de vocês neste processo. Muito obrigada e passo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida para a Ana? Tem dúvidas, Ana? Calma aí. Não faz a pergunta. Rapidinho, boa tarde. Parabéns, Ana. Obrigado pela apresentação. É muito bom a gente escutar de quem entende, de quem vivencia, né? Mesmo a gente achando que sabe, né, do que a gente aprendeu na escola, mas é totalmente diferente.
Tu falasse algumas vezes em comunidade quilombola e quilombo. Existe alguma diferença, é a mesma coisa, né, na tua percepção, ou na literatura trata isso de forma diferente, ou é a mesma coisa? E tu falasse também em patuá, eu fiquei na dúvida, e ressemantização. Eu queria que tu pudesse esclarecer para a gente, tá? Obrigado. Nossa. Então vamos lá. Não existe diferença de comunidades quilombolas e quilombo. Quilombolas é só uma forma, mais reduzida de definir um quilombo. Quando se fala em quilombo, a potência é maior. Por isso, eu, como pessoa, como quilombola, eu prefiro que refira a nós como quilombo. Né? Tem movimentos definindo isso, porque quilombola, quando bota bola, pessoal, aí enrola nós um pouco. Mas tudo bem, o nosso corpo é uma bolinha mesmo, de vez em quando. Tem vários tipos de corpos. Uma outra questão é a ressemantização. O que significa ressemantização? Ressemantização é o quê? É ampliar, alterar aquilo que já foi significado, já teve um significado. Ou seja, teve um significado do que significa quilombo, e a gente está se ressignificando. Aí eu botei a palavra ressemantização, porque é o que, dentro dessa literatura oficial, diz. Mas é simplesmente isso. Nós estamos ampliando, ressignificando. Nós somos um povo de significados. Então, os significados lá de trás não pode representar o da atualidade. Então, a gente é um processo contínuo e constante de ressemantizar os termos e as terminologias que nos caracterizaram. E a outra 3? Patuá é um amuleto do povo de terreiro, do candomblé, entendeu? Ou seja, é independente de religião, de relação espiritual, nós somos. Independente de estar com crucifixos, com a Bíblia, ou com patuá, ou com qualquer amuleto, nós somos. Ei, Ana, querida, que bom, né? Que bom. Mulher, o reconhecimento na nossa vida é tão importante. Cada dia que a gente vira a página do livro, a gente descobre lindas histórias. Então, eu sou maranhense, né? E a tua fala foi maravilhosa. Eu vim me reconhecer como negra quando eu estava cursando o curso de licenciatura em Educação do Campo, na UFT de Tocantinópolis, através da disciplina Percepção Visual. Até então, eu pensava que eu não era negra, inclusive meu cabelo era liso, à força, naturalmente. E aí, um dia, eu olhei no espelho, através da percepção visual, da disciplina, né, que eu acho que ela é muito importante. Olhei no espelho, vi meus traços, falei, puta merda, eu sou negra mesmo. Né? Puta merda, agora deu ruim. Aí vem a disciplina História de Vida, né, e eu fiz uma pesquisa em cima dessa disciplina. Fui atrás, né, da minha história. E aí eu sou indígena, por isso que eu tenho essa tesão, né, por esse povo indígena, pelo pessoal do quilombola, sabe? Tesão. Porque eu sou indígena e sou quilombola, porque eu vim da África, a minha mãe tá pela parte dos africanos e o meu pai pela parte dos indígenas, né? Então eu tenho essa mistura muito forte, sabe? E eu tenho que... Mulher, que pena que meu povo já foram embora, senão eu ia atrás do meu quilombo, minha irmã, no Maranhão. Estou te falando. Vai atrás do seu quilombo, mulher. Olha, engraçado, eu tenho tesão. Olha essa Cícera, tem palavras assim. Olha, sim, Cícera, dizer que a trajetória histórica do povo, a miscigenação que se fala, né, é real, né? Quando eu vi o grupo dos agricultores, eu analisei. Tem pessoas com fenotipos brancos, negros e indígenas. Entendeu? Tipo assim, a composição desses... É como se fosse o grupo dos indígenas e os quilombolas se juntaram e formaram os agricultores familiares, com diversos... Cara, como se fosse... E aí, pessoal? E é isso, Cícero. Vai atrás do seu quilombo. Para ser quilombola, precisa ter um território. Precisa estar agrupados em uma trajetória. Vir da África significa afrodescendente negro, mas se constituir quilombola reconhecido pelo Estado brasileiro, precisa ter a materialidade do seu quilombo e o reconhecimento pelo órgão federal, que é a Fundação Palmares, e o acompanhamento das instituições de movimento social, que é a CONAC, COECTO e etc. Não sei se eu consegui compreender a senhora, mas que bom responder a senhora, mas é isso. Mas parabéns.
Ana, obrigado pela sua palestra, aprendi muito com ela. E também testar meus conhecimentos. O Quilombo que foi formado a partir de um representante que foi para a Guerra do Paraguai, foi Barra do Aroeira? Foi? Porque, assim, a minha responsabilidade aqui não foi falar detalhes sobre o quilombo, né? Os quilombos. Aí vocês se viram para ir atrás da... Entendeu? Mas aguçarem. E outra questão é terem a compreensão de que não chegue lá perguntando, porque a Ana falou que você é isso, eu pergunto, não, tem que não dizer, não, é mentira da Ana, ó, ela não contou, aqui não existe isso, não. Queria aqui, Ana, só te parabenizar, né? Para quem viu, chegou aí de estar gelada e depois dar uma aula dessa aí, entendeu? Que todo mundo, acredito que todo mundo aprendeu. E hoje vocês estão dando uma aula, as mulheres aqui, porque já andei em vários movimentos, ouvi muitos cânticos, mas nunca tinha visto uma cantora igual eu vi hoje, uma mulher negra também, com vozeirão, entendeu? Vocês estão de parabéns. Só um minutinho. Do outro lado. Estou chegando. Espera aí. Tem um outro ali. Vai lá, Cida. Ana Cláudia, como eu gosto de chamar, mas como você gosta de ser chamada Ana Mumbuca, parabéns, eu acho que foi muito, muito bom. Mas eu queria deixar aqui, para quem ainda não sabe o que é quilombo, tem vários livros, né, Ana? Como texto de Ana Cláudia, livro de Selma Dealdino, tem livro com 18 mulheres quilombolas, que na qual eu tenho texto, tem tantas outras. Tem Maria Givânia, que são todas mulheres quilombolas. Tem o site da CONAC, tem o site da COECO. Lá vocês vão ter muita informação que é importante entender. Porque é muito ruim quando a gente chega num lugar e alguém fala assim, você é carambola. Eu fico possessa. E eu não disfarço. Eu tenho uma questão que eu não disfarço. Acho que quem já me viu sabe que eu não consigo disfarçar. Então, tem vários livros aí para vocês olhar. Tem um que saiu, que 18 mulheres escreveu, que está na editora Jandaíra. Se vocês quiserem olhar, quiser comprar, fique à vontade. E tem texto de várias outras mulheres quilombolas aí, né, que fala da nossa história de território. E eu me assustei com tanto de gente aqui que disse que nunca ouviu falar de quilombo. Eu fiquei pasme. Que nunca foi no quilombo, né? Dizer, pessoal, que... Obrigada, Cida. Eu acho que é importantíssimo. Aí que eu falei que dentro da concepção contracolonial, a referência. Qual a referência que você está usando? É dos próprios sujeitos? Qual a referência? Né? Então, obrigada, Cida, pela contribuição. E pedir que algum dos quilombolas que quiserem manifestar também pode. Eu acho que esse momento de finalizar. Eu acho importante ouvir a voz, né? Para dizer assim, a voz só é da Ana, é a voz nossa, é o nosso momento de dizer para os nossos outros companheiros de grupo quem somos, né? Obrigado, Marquinhos, eu te admiro demais. Obrigada por essa palavra. Eu quero aprender contigo como não esfriar. No ar-condicionado como esse, diante de uma plateia tão como essa. Selenita, você vai falar? Vai falar alguma coisa? Não, né? Quem é eu acho que tem uma grande liderança aqui para nós, que ela hoje em memória, mas ela falava uma frase que era muito interessante, que é a dona Juscelina, que ela dizia assim, peça licença, mas nunca deixe de entrar. E eu acho que a Ana Cláudia falou isso aí para vocês em tantas outras palavras. Então, quando vocês for para dentro dos nossos territórios, peça licença, né, gente? Mas nunca deixe de entrar. Depende de como vocês vão entrar também dentro dos nossos territórios. A Cida está dizendo que nós somos acolhedores, mas venha com cuidado. Obrigada, Cida, ter citado a dona Juscelina, porque é uma referência, inclusive tem um quilombo com o nome dela, né? Então, peça licença sempre. E, principalmente nós,
os formadores, os da instituição, do Estado, e os que serão representando o Estado lá nos territórios, tá? O que para você não é nada, pode ser tudo ou algo para nós. Então, os quintais, cuidado como entrar nos quintais. Tem, por exemplo, me leva aqui na sua roça. Não, tem roça sagrada que ninguém ninguém leva ninguém para a roça a qualquer hora. Os agricultores familiares vão entender muito melhor sobre isso. Você não leva ninguém para a roça, não, porque tem as coisas, é um espaço sagrado. Então, tem muito cuidado no que se perguntar e no que querer ver e o que querer entrar. Eu já vi casos, por exemplo, em um quilombo, que a pessoa não respeitou o lugar de refrigério e a pessoa com informação, com GPS, com bússola, com tudo, se perderam e chegaram no quilombo todo rasgado. Não? E aí eu ainda ajudei a botar uns curativos lá e achando feliz. Assim, não respeitou. Assim, respeita os espaços, não vá para... atente-se. É o ambiente dos outros. E é entrar na casa do outro assim, mas o que você come? Você gostaria de ser isso? Gente, olha só, é nesse sentido. Você gostaria que alguém entrasse na sua casa, chegasse lá, mas como é seu quarto mesmo? Você dorme como? Entendeu? Como que... Não, onde que você... Gente, então tem algumas perguntas que indelicadas e desnecessárias. Obrigada, vai lá. Guanamá. Eu estava dizendo aqui para meus colegas, eles pensam que é só os quilombolas que dormem com o olho aberto, outro fechado. Né? Os agricultores também familiar é assim, não é? A gente fala que é desse processo todo, mas a cultura se torna até parecida, né? Porque ninguém gosta de chegar na sua casa já querer, nem sabe se vai entrar na sala, já quer ir para o quarto. Ninguém merece um negócio desse. Mas o que eu queria enfatizar aqui, Ana, é dizer o quão é importante a educação, porque nós que tivemos a oportunidade de sair dos nossos espaços, da zona rural, né, como vocês saíram da comunidade de vocês, e vir estudar e contar a história, é muito melhor do que alguém que só estudou e que não tem essa vivência. Por esse motivo que a gente compreende que, quando for, a gente entende que todo mundo tem um jeito. Outros aprendem falando, né, ouvindo alguém falar, outros aprendem tocando. Tem gente que só sabe fazer uma receita e dizer assim, quebra um ovo. Se ela não quebrar, ela não vai aprender nada. Ela tem que quebrar um ovo para poder ela ir seguir a receita. Então, esse processo, tem outros que só aprendem se for ouvindo, outros aprendem vendo, outros aprendem fazendo. Esse é o nosso jeito. Isso aí que tem que respeitar nos lugares que nós foram. Mas eu queria dizer assim, parabenizar a nós, né, que saímos do nosso lugar, que viemos estudar para contar as histórias. Que eu disse que há um tempo atrás, a universidade era fechada para nós, que não é que nós não tinha conhecimento, mas era que era muito difícil a gente sair do nosso lugar para vir, e foi as políticas públicas que nos garantiu nesses espaços para que nós mesmo conseguíssemos escrever essas histórias, né? E aprender e trazer a essência, porque uma coisa é alguém ouvir falar, uma coisa é alguém falar e viver aquilo no dia a dia. Então, é só para te parabenizar mesmo, né, como as mulheres de resistência, mas saber que todas nós temos um pilar, né? Todas nós temos um alicerce. E um alicerce bem feito, não tem nada que derruba. E eu acho que o alicerce bem feito é uma educação de qualidade para todos, né? Do campo para o campo, e também a gente entender que existe das águas, das florestas, mas também das cidades. É isso. Obrigada, Galma. É isso mesmo, assim. Obrigada pela... E aí dizer que, da próxima vez, a gente precisa um letramento racial, étnico-cultural, a partir da ótica dos agricultores pequenos, né? Que é quando a Marli fala que ela é meieira, né? Ela também tem um pé lá na pequena agricultura, né? Ou seja, e aí essa questão, entendimento, por exemplo, eu tive uma experiência, depois que eu saí do quilombo para a cidade, né? Eu fui numa casa de uma... Nós marcamos na casa de uma alemã, né? Aí a alemã chegou e falou assim, olha, 12 horas exatamente, vocês vão lá, porque vai ter um almoço, a gente vai almoçar juntos. E aí, quando eu cheguei lá, e nós chegamos, aí nós pegamos uma outra colega que não estava combinada, éramos 3 que estavam combinados. Aí chegou mais uma pessoa, nós fomos. Quando nós chegamos lá, ela falou, mas já era 3, eu não fiz feijão suficiente. Eu não fiz carne suficiente. Aí eu falei, meu Deus. Eu não fiz, eu estava combinado só com 3.
Eu dei vontade de voltar chorando. Meu Deus. Nas nossas comunidades, nos nossos quilombos, onde come um, come dois, sempre faz coisas sobrando. Nós somos da vida da fartura, né? Então, compreender os nossos jeitos e não abusar dos nossos jeitos é uma... E eu compreendi ela, doeu. Parece que estava me alegando a comida. Ou mais um só, não pode comer. Tipo assim, a gente faz um ovo, junta alguma coisa, aumenta o caldo do feijão. Mas ela foi cruel, assim, tipo, olha... Chegar na hora certa, mas, no entanto, mais com um de um não. Boa tarde. Eu me chamo Ioneide. Parabéns por tirar minha dúvida, né? Porque eu sou quilombola do Jalapão, sou prima da Cida. E, até então, eu saí de lá com 14 anos e eu tinha dúvidas. Porque, assim, até então, sou descendente de quilombola. É descendente, sou filha, como é que é, né? E, até então, tenho 3 filhos. Um nasceu de pele escura e os 2 nasceu de pele branca. E eu até então fiquei, meu Deus, e agora? É o quê? É branco, é preto, o quê? Fugiu da origem, né? E aí, quando você falou ser classificado pela cor, eu fiquei mais tranquila. Eu quase pintei o meu cabelo de escuro. Para mim, de preto, porque o de quilombola tem que ser preto. Na minha cabeça, ainda não tinha isso bem claro. Então, assim, para mim, foi bem aproveitador esse momento. É tanto que E assim, o povo fala que eu sou importante, né? Sou famosa aqui em Palmas. Eu faço meus vídeos ainda com a minha essência, a forma de falar, de conversar. E as pessoas sempre me abordavam. Você é maranhense, você é o quê? Eu falei, não, eu sou raízes. Eu falo do jeito que o povo lá fala. Bom dia, adeus, como está? E eu sempre tive essa... E, às vezes, as pessoas gostam da minha essência por causa disso. Então, eu nunca fugi. E hoje eu entendo por quê. As minhas raízes estão lá profunda. Então, muito obrigada, viu? Que lindo, obrigada. É isso mesmo, assim... Como, não é que a gente está, você é quilombola e não sabia o que é quilombola, como assim? Não é isso. É que a sociedade foi nos formatando e nos caracterizando, dizendo para a gente, até o termo quilombo, né? O termo quilombo foi um apelido comum para a representatividade dentro da Constituição, mas fora isso, nós somos prata, mumbuca, calunga, são um apelido para todos nós, né? Pessoal, eu vou abrir espaço só para as últimas 2 perguntas, porque senão que a gente precisa assistir o Célio, né? Na verdade, tem, meu Deus, tanta gente, que senão a gente não consegue, entendeu? A gente pode abrir um tempo amanhã durante as dinâmicas de grupo, e aí a Ana passa tirando as dúvidas de vocês que não tiver tempo de ser esclarecidas hoje, agora. Pode ser assim? Senão a gente não consegue ver a apresentação do Célio. Vou só abrir aqui. Boa tarde. Apenas para parabenizar, né, a palestra da Ana hoje, os ensinamentos. Eu também sou quilombola, lá da Barra da Aroeira. Né, minha família é de lá, eu nunca morei, mas vou para visitar minha família. E, às vezes, inclusive, nós comentamos hoje sobre essa questão da etnicidade, mas sem saber, falamos em outras palavras. Uma pessoa falando, mas fulano nem mora lá, não tem propriedade nenhuma para falar. E a Ana explicou claramente, né, sobre a etnicidade, que é o que é a nossa essência, é o que a gente é. Não é porque a gente não mora lá que a gente deixa de ser quilombo, né? Muitos de nós precisamos sair para estudar, que foi o meu caso, hoje sou bacharel em Direito, precisei sair porque no interior não tem oportunidade. Então, assim, não adianta você morar lá para você falar que é quilombo, você não conseguir conquistar alguma coisa aqui fora, que é isso que a gente busca, né? Muitos de nós precisamos sair. Inclusive, comentei isso no almoço hoje com o pessoal que eu estava, com os indígenas, com a colega também quilombola. A nossa essência ela vai acabando aos poucos, porque a gente não tem oportunidade lá no interior. Todo mundo, os jovens, eles vão saindo de lá porque precisam estudar. Então, mas essa parte da etnicidade eu achei muito interessante. Parabéns, Ana, pela palestra. E fiquei muito feliz com tantas amizades que eu fiz aqui hoje, né, ontem. Tem sido um grandioso aprendizado aqui, então, muito obrigada. É isso aí. E aí, finalizando para o Célio, ela ali. Tá. Ana, parabéns e obrigado, viu? É fantástico ouvir uma fala tão esclarecedora, tão rica, vinda de um lugar de fala tão rico que é o quilombo, né? Esse teu lugar de fala. Mas eu queria que você explorasse, assim, é lógico que o tempo muitas vezes não nos favorece, né? Mas essa coisa do papel da mulher, porque até por conta do famoso Quilombo dos Palmares, você tem aquela figura do homem zumbi, forte, viril,
que sabe que defende o quilombo. E na verdade, os quilombos eles são espaços muito matriarcais, né? A força da mulher, os segredos, né, estão muito, na verdade, transmitido, passado pela mulher, né? E como é que é essa abordagem dentro do quilombo com essa figura mulher, né? Dentro de uma sociedade que, assim, muitas vezes a gente vai para lá pensando que vai conversar com o chefe da casa, o homem, sabe, reuniu lá, vai para a reunião e vai somente... E de repente é outra coisa que a gente vai encontrar lá, né? Muitas vezes são as mulheres, né, que têm todo essa história para contar, né? Então eu queria que você talvez pudesse falar um pouquinho sobre isso. Tá. E aí, para finalizar este momento e respondendo essa última pergunta, né? Eu gostaria de convidar aqui a Jarlene para estar compartilhando comigo esse momento final. A Jarlene é da diretoria, é quilombola, e ela está construindo essa questão, dentro da CEPOT, então, compartilhar a existência das mulheres. Obrigada a nossa Ana Paula por estar com a gente, né? Nessa construção, e aí compartilhando essa resposta com a Jarlene, dizendo que o que representa as mulheres nos quilombos, né, Jarlene? Eu vou jogar essa bucha para ela. No quilombo, as mulheres representam... vou me apresentar, né? Eu sou Jarlene, eu sou de uma comunidade quilombola urbana, o único quilombo urbano do estado de Tocantins. Hoje a gente tem 2 quilombos, digamos que é socializado como urbano, que tem o quilombo de Dona Juscelina, que é em Muricilândia, que eles estão em estado de urbanidade, mas eles não são um quilombo urbano, só estão em estado de urbanidade, e eles reivindicam um território, né? Então, o quilombo urbano no estado de Tocantins é a Chapada de Natividade. Aí tem um grande marco que todo mundo fica curioso. Como que é um quilombo urbano? Como é dividido? Chapada de Natividade é um quilombo urbano, mas nem toda a população de Chapada de Natividade é quilombola. Tem as raízes, tem as árvores genealógicas, que são os troncos familiares de lá que representam o quilombo. E uma mulher no quilombo representa força, resistência, sabedoria, ancestralidade e decisão. Porque quem manda nos quilombos é a mulher. Para não generalizar, em conjunto, tá? Os homens também têm algumas assinaturas, para não generalizar. Porque tem alguns quilombos que mais, outros menos, mas, assim, é as mulheres que mandam, né, amor? Obrigada, pessoal.